Você já percebeu como o silêncio pode ser mais forte do que 1000 palavras? Às vezes, ficar quieto é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você pede para responder, rebater, mostrar que está certo? Pois é, segurar a língua nessas horas é como domar um cavalo selvagem. Não é fácil, mas te leva mais longe. Tem hora que, se a gente fala, só joga gasolina no fogo e espalha faísca onde já tem pólvora. E olha, tem muita gente que adora ver o circo pegar fogo só para depois dizer que foi você quem começou. Por isso, aprender a calar a boca é quase um superpoder, daqueles que transformam conflitos em aprendizado e evitam que você entre na dança das más línguas. No mundo de hoje, onde todo mundo fala demais e escuta de menos, o silêncio virou artigo de luxo. Não é papo furado, não. Tem coisa que a gente só aprende quando se recolhe, observa, sente o clima, percebe quem realmente está ali para somar ou só para sugar sua energia. Ficar em silêncio nessas horas não é covardia, não é sabedoria. Tem discussão que, se você insistir, vai virar novela mexicana. Já reparou como tem conversa que não leva a lugar nenhum, só te deixa mais cansado? Nessas, o melhor que você faz é dar aquela de filósofo estoico. Observa, respira, deixa passar. O tempo é especialista em mostrar quem é quem, e quem só quer te envolver em fofoca ou te colocar em situação ruim. E por falar em conversa fiada, todo mundo conhece aquele grupinho que só fala da vida dos outros, não é? É aquela roda que gira em torno de intriga, julgamento, briga de famoso, quem largou quem fez o quê. Você entra, escuta um pouco, já sai mais pesado, com a cabeça cheia de coisa que não te serve para nada. Parece até que o cérebro vai ficando poluído, sabe? Nessas horas, ficar quieto é tipo usar um guarda-chuva no temporal da besteira alheia, porque quem te vê ali pode achar que você faz parte, que gosta de falar dos outros, e rapidinho sua imagem vai pelo ralo. O silêncio, nesse caso, é escudo e bússola. Te protege e te mostra o caminho para longe dessas tempestades. Se tem algo que a filosofia estoica ensina, é que a gente não precisa dar satisfação da nossa vida para quem não faz parte da nossa caminhada. Sabe aquela pergunta atravessada? E aí, tá ganhando quanto? O que você anda fazendo? Tem novidade? Às vezes é só curiosidade inocente, mas nem sempre. Tem gente que só quer saber para comparar, para sentir inveja, para usar contra você quando menos espera. O melhor nessas horas é responder com um sorriso de canto de boca e uma resposta genérica. Tô tocando a vida, aprendendo bastante. Assim você não se expõe, não entrega seus planos e deixa todo mundo no vácuo das próprias intenções. Explicar demais sobre seus sonhos e planos é como mostrar as cartas do baralho antes do jogo começar. Quem nunca caiu nessa armadilha? A gente vai contando tudo, cheio de empolgação, e do outro lado tem alguém só esperando para usar aquilo como munição. No xadrez da vida, ninguém revela a estratégia antes do checkmate. Proteja suas ideias, mantenha seus planos guardados no cofre da discrição. O silêncio é como a muralha de uma cidade antiga. Protege, preserva, mantém longe os olhares e mãos indesejados. E não pense que isso é só coisa de gente desconfiada, não. O próprio Marco Aurélio já dizia que devemos ser donos das nossas emoções e não deixar que o mundo dite quem somos ou o que sentimos. Em tempos de redes sociais e olhares julgadores por todo lado, cultivar o silêncio é como regar uma planta rara. Pode parecer pequeno, mas traz frutos de paz e respeito. O estoico aprende cedo que a verdadeira força está em controlar o que diz e, principalmente, o que escolhe não dizer. Tem um tipo de silêncio que parece pesar mais do que qualquer palavra, aquele que acompanha a tristeza. Sabe quando o peito aperta? Parece que um temporal se instala por dentro e nenhuma explicação faz a dor ir embora? Nesses momentos, a alma quer gritar, mas a voz some, fica só aquele eco abafado que ninguém escuta. É como se a vida desse um nó e só restasse respirar fundo, aceitar a tristeza como visitante inesperada. Falar nessas horas muitas vezes não resolve, só espalha o sentimento pelo ar, como fumaça densa que demora a sumir.
Tem dor que não cabe em palavra nenhuma, e tentar explicar só faz aumentar o buraco. Por isso, o silêncio vira refúgio, quase um cobertor invisível que te protege do julgamento dos outros. Quando a gente resolve dividir a tristeza com quem não entende nosso jeito, corre o risco de ser mal interpretado. Você já notou como tem gente que adora espalhar segredos? Mal você termina de falar, o que era confidência já virou assunto na boca do povo. E pior ainda, surge aquele julgamento disfarçado de conselho. Ah, mas você é assim mesmo. Ou então, um olhar de quem nunca sentiu nada parecido. Nesses momentos, é mais seguro guardar a dor para si, conversar com o próprio coração e, se precisar de ajuda, buscar quem realmente entende, seja um amigo de verdade ou até um profissional. O silêncio, nesses casos, não é solidão, é autopreservação. Não dá para negar que tem horas em que reclamar parece o caminho mais fácil. Quem nunca se pegou soltando um "isso não tá justo" ou um "só comigo acontece isso"? Mas olha, reclamar demais é como chover no molhado. Só faz barulho e molha quem tá perto. A vida não para ouvir nossas lamúrias e o mundo gira do mesmo jeito. Reclamar sem agir é como tentar remar com o barco furado. A gente faz força, mas não sai do lugar. Tem um ditado antigo que diz: quem muito fala, pouco faz. O estoico sabe disso. E em vez de gastar energia reclamando, foca em buscar soluções, agir no que pode mudar, aceitar o que não depende dele e seguir firme. Se a gente parar para pensar, cada reclamação é uma sementinha de insatisfação, que vai crescendo até virar mato e sufocar o que tem de bom. O hábito de reclamar intoxica o ambiente, afasta quem quer paz e atrai quem gosta de drama. Por isso, nos dias difíceis, em vez de abrir a boca para lamentar, que tal fechar um pouco e ouvir o próprio silêncio? É ali que mora a força para levantar e recomeçar, mesmo quando o chão parece ter sumido. O silêncio não é ausência, é presença intensa. É o momento de reencontrar a própria voz, longe do ruído da reclamação. Outra armadilha que pega muita gente de surpresa é a provocação. Sempre tem alguém disposto a cutucar, jogar farpa, testar sua paciência, só para ver até onde você aguenta. Nessas horas, a vontade de responder na mesma moeda é grande, né? Dá até vontade de soltar aquele "quem fala o que quer, ouve o que não quer". Mas o verdadeiro mestre não se deixa arrastar pela correnteza dos outros. Como já ensinava Sêneca, a melhor resposta ao insulto é o desprezo silencioso. Não dar ao outro o poder de te afetar. O silêncio, nesse caso, é armadura e espada ao mesmo tempo. Te protege e corta o ciclo da ofensa. É claro que não é fácil engolir o orgulho e ficar quieto quando o sangue ferve. Tem gente que confunde calma com fraqueza, acha que quem se cala aceita tudo. Mas é justamente o contrário. Quem domina o próprio impulso mostra força interior. Quando você não reage, não dá palco para provocação. O outro fica perdido sem saber como te atingir. Aos poucos, aprende que suas palavras não têm efeito, e aí quem vence é você, que segue tranquilo enquanto o outro se desgasta, sozinho. O estoicismo mais uma vez ensina que o silêncio é o solo onde germina a verdadeira liberdade. Se a gente olhar bem, tem momentos em que o silêncio vira quase um escudo mágico, protegendo a gente dos próprios pensamentos desnecessários. Sabe aquele turbilhão de ideias que aparece antes de dormir, como se o travesseiro fosse antena para a preocupação? Às vezes, a melhor resposta é não dar voz a esse barulho todo que só serve para roubar nossa paz. Numa dessas, o silêncio se transforma num abraço invisível, daqueles que aquecem o peito mesmo sem dizer uma palavra. É engraçado como, na prática, falar menos nos aproxima mais da gente mesmo. Fica parecendo até que o mundo desacelera, só porque a gente decidiu ouvir mais e falar menos. E tem aquela situação em que alguém chega cheio de perguntas, querendo saber de tudo da sua vida. E aí, tá namorando? Quando vem o filho? Vai trocar de emprego? Parece que tem gente que já chega com o interrogatório pronto. Nessas horas é melhor não cair na tentação de abrir a vida como se fosse livro em promoção. Às vezes, uma resposta curta e bem-humorada resolve: "Ah, tô deixando a vida me surpreender." Ou "rapaz, nem eu sei direito."
Pronto, fecha a porta sem bater, e ainda sai com elegância. O silêncio aqui é como um muro discreto, não barra ninguém, mas também não deixa passar o que não deve. Agora pensa bem, todo mundo já teve aquele amigo que quer saber todos os detalhes, mas nunca conta nada dele, né? Você fala, e do outro lado só tem o eco do interesse alheio. Tem gente que adora colecionar segredos dos outros, mas esconde o próprio jogo como quem esconde carta na manga. Nesses casos, se guardar é ato de carinho consigo mesmo. Deixar o mistério no ar, não entregar o ouro fácil, é estratégia de quem aprendeu com a vida que nem todo mundo merece saber tudo. O silêncio é a cortina que separa o palco da plateia, e cada um escolhe se vai expor sua peça ou guardar o enredo para depois. Tem também aquele silêncio que aparece depois, de uma discussão tensa, quando as palavras ditas parecem estilhaços pelo chão. Dá vontade de juntar tudo rapidinho, explicar, pedir desculpa, ou então rebater e insistir no próprio ponto de vista. Só que, muitas vezes, esse silêncio pós-briga é remédio amargo, mas necessário. Ele deixa a poeira baixar, os ânimos esfriam, e só depois é possível ver o que realmente importa. Numa dessas, a gente aprende que certas feridas só cicatrizam no silêncio, que tentar remendar na hora errada é pior que deixar quieto. O tempo, aliado do silêncio, vai ajeitando tudo no lugar. Engraçado como, às vezes, 1 minuto de silêncio vale mais que horas de conversa. Na correria do dia a dia, as pessoas quase não param para escutar, muito menos para escutar a si mesmas. Por isso, quem cultiva o silêncio se torna quase um sábio, anônimo. É tipo aquele personagem discreto do bairro da Penha que observa tudo, sabe de tudo, mas só fala quando é realmente necessário. O silêncio não grita, mas deixa marcas profundas. É como o vento, ninguém vê, mas sente quando passa. Quem aprende a silenciar, aprende também a ouvir o que não foi dito, a ler o que está nas entrelinhas, e, no fundo, todo esse aprendizado se conecta com o estoicismo. O estoico busca dominar as emoções e ser senhor das próprias atitudes. Não é sobre engolir sapo toda hora, mas sobre escolher suas batalhas, perceber quando vale a pena falar e quando é mais sábio calar. O silêncio é ferramenta de autoconhecimento, ponte entre o que sentimos e o que decidimos mostrar ao mundo. Cada vez que você escolhe calar, mesmo podendo falar, está exercitando a arte da serenidade, tão valorizada pelos antigos estoicos. O silêncio, afinal, não é ausência de resposta, mas uma resposta em si. No cotidiano, tem hora que o silêncio vira quase aquele amigo velho que te acompanha sem cobrar nada em troca. Às vezes, o mundo parece exigir que a gente se explique o tempo inteiro, como se fosse pecado ficar quieto, como se todo silêncio fosse suspeito. Mas o estoico enxerga diferente, entende que a força e beleza em guardar algumas palavras só para si. Tem conversa que, se a gente entra, acaba virando parte da confusão dos outros. Sabe aquela sensação de estar num ônibus lotado, ouvindo histórias de quem você nunca viu na vida? Assim é quando participamos de fofoca. A gente se suja sem perceber e depois o cheiro fica difícil de tirar. Tem muita gente que confunde sinceridade com excesso de exposição. Na ânsia de mostrar tudo, acaba contando até o que deveria. Guardar e aí, quando vê, o segredo já está passeando de boca em boca pelo bairro. O silêncio, nessas horas, é aquele cobertor que protege do frio da indiscrição. Não é falta de confiança, é cuidado com a própria história. Como disse Epicteto, temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Quem aprende essa lição vive mais leve, sem carregar a bagagem pesada das palavras malditas ou das confidências jogadas ao vento. Às vezes, a vontade de se explicar vem junto com o medo de ser mal interpretado. Quem nunca se pegou tentando consertar um mal-entendido, só para ver tudo virar uma bola de neve? Nessas horas, o silêncio parece até remédio amargo, difícil de engolir, mas faz bem para a alma. Porque, se a pessoa já decidiu o que vai pensar, falar mais só complica. É como mexer em ferida antes de cicatrizar. Em vez de ajudar, pode doer mais. O silêncio, nesse contexto, é gesto de maturidade.
Mostra que você sabe o seu valor e não precisa ficar provando nada para ninguém. E quando surge aquela pressão social, quando todo mundo está falando alto, se exibindo, mostrando conquistas, bens, viagens, felicidade de vitrine, dá vontade de entrar no ritmo, abrir a boca, mostrar também, não dá? Mas a verdade é que muita coisa, quando exposta demais, perde o valor. O silêncio aqui é como uma sombra refrescante num dia quente, que oferece paz onde só tem alarde. Quem guarda suas alegrias e planos, cuida da própria energia. É como plantar uma árvore. Ninguém vê o crescimento no começo, mas lá na frente, quando os frutos aparecem, todo mundo respeita o silêncio que precedeu a colheita. No meio de tudo isso, é bom lembrar que o silêncio não precisa ser solitário. Ele pode ser compartilhado, sim, com quem merece, com quem já provou que sabe guardar segredo e respeitar seu tempo. É igual àquela conversa sem pressa na mesa de bar, em que o silêncio entre uma frase e outra não incomoda, só fortalece a confiança. O silêncio também serve para criar laços, não só muros. E, em alguns casos, um simples olhar diz muito mais do que 1000 justificativas. Saber a hora de falar e de calar é sabedoria das antigas, que nunca sai de moda. O silêncio verdadeiro não é o vazio, é a presença daquilo que não precisa ser dito. É o espaço onde nasce o entendimento, onde mora a coragem de não se explicar à toa, onde se constrói o respeito próprio. O estoico aprende que entre o impulso de falar e o ato de se calar, existe um mundo inteiro de escolhas. E cada vez que você escolhe o silêncio, está dizendo para si mesmo que seu valor não depende da aprovação alheia, mas da sua própria paz. Às vezes parece que a língua quer saltar da boca, né? Tem situação que provoca a gente de um jeito quase mágico, um verdadeiro teste de paciência. No calor da discussão, dá vontade de devolver na mesma moeda, soltar um "eu também acho isso de você", ou até ir mais fundo. Só que, quando a gente para pensar, percebe que muita coisa dita ali é só fumaça. Não resolve nada, só deixa rastro de mágoa pelo caminho. O silêncio nessas horas é como um campo de força invisível. Segura a emoção, bloqueia o impulso e deixa o outro sem saber o que fazer. No fundo, é engraçado ver como o barulho do outro se perde no vazio da sua calma. Tem gente que não entende o poder de ficar quieto. Confunde quem se cala com quem não sente, como se não reagir fosse sinal de fraqueza. Mas quem já viveu sabe, o silêncio é um rugido abafado, cheio de significado. É como a superfície de um lago calmo, que por baixo esconde correntezas fortes. Aquele que domina o silêncio se torna dono de si, não vira marionete do ambiente. É um jeito sutil de mostrar que não precisa provar nada para ninguém, que as provocações do mundo não mexem nas raízes da sua paz. O silêncio, nessas horas, é um escudo de aço, mas leve como pluma. Curioso notar que, às vezes, quanto mais você se cala, mais o outro tenta te tirar do sério. É como se o silêncio funcionasse como um espelho, mostrando ao provocador o próprio vazio. Se a pessoa vem com palavras afiadas, esperando reação, e você responde só com um olhar calmo ou um leve sorriso, a expectativa quebra no ar, faz até barulho. Crack! Esse som de expectativa frustrada ninguém escuta, mas sente na pele. O estoicismo ensina justamente isso. Não ser joguete das emoções alheias. Não entregar sua paz para quem só quer te ver no chão. No dia a dia, vemos muita gente caindo na armadilha da resposta rápida. Uma palavra atravessada, uma crítica maldosa, um comentário fora de hora e pronto, já começa o bate-boca. Só que quem reage desse jeito acaba sempre no mesmo ciclo, gastando energia, se desgastando, vivendo cercado de tensão. O silêncio interrompe esse ciclo, como uma ponte quebrada no meio da estrada. A pessoa que queria confronto acaba tropeçando na própria vontade de briga, e você segue em frente, tranquilo, deixando para trás quem só sabe viver no tumulto. Silêncio também tem seu lugar de honra quando se trata de vitórias e conquistas. Não é porque deu certo que precisa contar para todo mundo, postar em todas as redes, mostrar cada detalhe. O estoico prefere comemorar em silêncio,
saborear a conquista como quem aprecia café fresco de manhãzinha, devagar, sentindo cada gole, sem pressa. Guardar os frutos do próprio esforço é como manter um tesouro escondido até o momento certo de compartilhar. E muitas vezes o melhor é nem compartilhar. A paz de quem não precisa de plateia é maior do que qualquer aplauso barulhento. E nessa caminhada silenciosa, os ensinamentos do estoicismo racional aparecem de forma natural. A filosofia nos lembra que somos senhores das nossas reações, donos do nosso próprio palco interior. Não se trata de fingir indiferença, mas de escolher o que merece nossa voz. O silêncio, bem usado, é como ouro, valioso, raro e poderoso. Cada momento em que optamos por calar, estamos afirmando para o mundo que somos maiores do que qualquer provocação passageira e que nossa essência não se perde no tumulto do momento. Existem momentos em que a vida parece nos convidar a ser espectadores de nós mesmos, como se cada situação difícil fosse um palco iluminado e o silêncio, o protagonista misterioso. É naquela reunião de família, quando alguém lança uma pergunta atravessada, que o silêncio surge como resposta madura. Em vez de entrar no jogo do incômodo, você escolhe o caminho discreto, observa os detalhes, o som dos talheres, a conversa, paralela o cheiro do café passado na hora. Tudo isso te lembra que muitas vezes a melhor fala é não dizer nada. O silêncio nesses momentos é como aquela neblina da manhã no bairro do Brás. Encobre, preserva, impede que os curiosos enxerguem além do que deveriam. Curiosamente, guardar silêncio não significa fechar os olhos para o mundo, mas sim filtrar o que realmente merece atenção. Enquanto muitos correm para falar, explicar, argumentar, quem escolhe o silêncio ganha tempo para pensar. Cada pausa é como um gole d'água gelada num dia quente. Refresca as ideias, esfria os impulsos, prepara a mente para decisões melhores. A ironia é que, em vez de ser visto como distante, quem cultiva o silêncio se torna referência de ponderação, alguém que pensa antes de agir, que valoriza mais o que é essencial do que o que é urgente. Não é difícil perceber como o silêncio revela intenções. Nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos, quem fala pouco geralmente observa muito, e o olhar atento, silencioso, capta nuances que passam batido para quem vive no barulho. O silêncio aqui é quase um detetive discreto. Percebe mentiras, identifica verdades, enxerga por trás das máscaras que o mundo adora vestir. A sabedoria popular já dizia: em boca fechada não entra mosquito. E mais que isso, não entra energia ruim, fofoca, confusão. Outra coisa interessante é como o silêncio pode ser ponte para a reconciliação. Depois de um desentendimento, em vez de tentar resolver tudo na pressa, o silêncio permite que cada um digira as emoções, repense atitudes, enxergue o próprio erro. É um prenúncio de recomeço, um intervalo entre o caos e a calma. Quando as palavras finalmente surgem, elas vêm mais leves, sem o peso do orgulho, e a conversa acontece de verdade. O silêncio, então, se transforma de barreira em abrigo, protegendo o que há de mais valioso, a chance de recomeçar em paz. Há também aqueles silêncios cheios de significado, que falam por si só. É o abraço demorado na despedida, o olhar cúmplice no meio da multidão, o suspiro ao ver a chuva cair lá fora. Nessas horas, qualquer palavra seria pequena demais. O silêncio preenche tudo, vira trilha sonora da alma. Quem aprende a valorizar esses momentos descobre que a vida não precisa de legenda o tempo inteiro. O estoico entende que, muitas vezes, o sentido das coisas mora justamente no espaço, entre uma palavra e outra, entre um pensamento e o próximo. Não por acaso, a filosofia do estoicismo racional nos ensina que, para viver bem, precisamos aprender a ser amigos do silêncio. Ele não é ausência, mas plenitude. Não é medo de se expor, mas consciência do próprio valor. Em um mundo onde tanta gente grita para ser ouvida, ser capaz de calar é como encontrar um jardim secreto em meio ao asfalto. O silêncio, usado com sabedoria,
transforma qualquer um em guardião da própria paz. E essa é uma das virtudes mais preciosas que alguém pode cultivar. No meio de uma tempestade emocional, quando tudo parece rodopiar como folha ao vento forte, o silêncio se revela ainda mais precioso. Nessas horas o coração dispara, o rosto esquenta e os pensamentos correm feito carros em avenida de cidade grande, cada um para um lado, acelerados e sem direção. Dá vontade de gritar, explicar, se justificar, mas basta um instante de silêncio e o cenário muda. De repente, o barulho do mundo lá fora diminui e a mente pode buscar, mesmo que aos tropeços, um pouco de clareza. É como se o silêncio trouxesse um cobertor para a alma gelada e tudo ficasse menos ameaçador, mais suportável. Tem silêncio que não pesa, que não machuca, mas sim acalenta. Quando a dor aperta, só o silêncio consegue abraçar, sem fazer perguntas. Não há exigência de respostas nem cobrança de sorrisos forçados. É um momento só seu, quase como um cantinho secreto que só você conhece. Você se recolhe, olha para dentro e percebe que existe ali um universo particular esperando ser explorado. E nesse mergulho, cada pensamento que se acalma é uma vitória silenciosa, uma pequena revolução que ninguém vê, mas que transforma tudo por dentro. O estoicismo entra sutilmente, lembrando que as emoções não são inimigas, mas mestras, e ouvir o silêncio delas é ouvir o que o coração realmente precisa. Ao nosso redor, muita gente confunde falar pouco com ser frio, distante, indiferente. Só que o verdadeiro silêncio é cheio de significado, um jardim que floresce quando a palavra cansa de lutar. O silêncio não é ausência, é presença absoluta. Ele marca território, delimita espaço, mostra até onde o outro pode ir. Tem gente que só aprende a respeitar depois de topar com o muro do seu silêncio. É nesse espaço protegido que a autoestima cresce, que o autorrespeito ganha corpo. O silêncio ensina mais do que qualquer sermão, e quem pratica esse cuidado sabe que não precisa se explicar para ser compreendido, basta ser fiel ao próprio sentir. Engraçado como tem gente que sente necessidade de encher o vazio com qualquer fala só para não encarar a própria companhia. Já percebeu? Tem medo do silêncio como quem teme escuro, achando que no silêncio mora a solidão. Só que, na verdade, o silêncio é convite à intimidade consigo mesmo. É lá que moram as respostas que procuramos nos outros. É lá que nasce a coragem de ser quem somos sem maquiagem. Às vezes, só no silêncio a gente escuta o barulho dos próprios sonhos, os desejos antigos, as vontades esquecidas. O estoico não foge desse encontro, ao contrário, busca esse contato sempre que pode. Outra coisa curiosa é que, muitas vezes, só o silêncio revela quem está de verdade ao nosso lado. Sabe aquela pessoa que aceita ficar quieta junto, sem forçar assunto, sem pressa de preencher espaço? É ali, na simplicidade da presença, que surgem as amizades mais sinceras. Não precisa prometer nada, nem jurar lealdade. Basta dividir o silêncio e perceber que ele não incomoda, só fortalece. Como o tempo, o silêncio mostra quem fica quando o barulho acaba. Quem te acompanha mesmo quando não tem festa, nem motivo para sorrir. É nesse cenário que a vida se mostra autêntica, e o estoicismo se manifesta como serenidade, paciência e confiança no fluxo natural das coisas. Por fim, ou melhor, sem fechar a porta da reflexão, mas abrindo mais uma janela, o silêncio é também escolha de quem prefere ser protagonista da própria história, e não figurante no enredo dos outros. É como aquela estrada de terra no interior, sem placas nem farol. Quem anda nela precisa confiar no próprio instinto. Calar-se quando todos esperam um discurso é como desafiar as regras do jogo. Não é fuga, é ousadia. E enquanto o mundo pede explicações, você segue em frente, inteiro, escutando o som da própria paz e construindo uma vida com menos ruído e mais verdade. Tem situações em que o silêncio parece até uma onda do mar. Vem devagar, cobre tudo, depois recua, mas deixa marcas na areia que ninguém apaga. Assim é quando você percebe que falar seria só desperdiçar energia, dar murro em ponta de faca, como diz o povo. Nesses momentos,
Cada segundo de silêncio é como se você estivesse lapidando uma pedra bruta dentro de si, transformando impaciência em sabedoria. O silêncio tem um jeito todo próprio de agir. Não resolve todos os problemas do mundo, mas abre espaço para que as respostas apareçam sem pressa, como o sol atrás das nuvens num fim de tarde. Às vezes, escolher o silêncio é igual a fechar uma porta suavemente, sem barulho, evitando acordar quem está dormindo. Você não precisa anunciar sua decisão, nem pedir permissão para se recolher. É um gesto simples, mas cheio de significado. Deixa que cada um fique com sua parte da história, e você segue adiante, leve, sem carregar o peso das discussões. O silêncio, nesse caso, não é castigo para ninguém, é presente para si mesmo. Preserva sua energia, protege sua alma e impede que pequenas tempestades virem furacão. No trabalho, nas relações, no convívio diário, há horas em que falar demais acaba criando mais problemas do que soluções. O chefe faz uma crítica atravessada, um colega joga indireta, alguém inventa um boato. E nessas horas a tentação de se explicar, se defender, rebater é enorme. Mas muitas vezes o melhor movimento é o oposto. Respirar fundo, se calar, observar como a poeira vai baixando sozinha. O silêncio aqui funciona como um sabão invisível, limpando o ambiente sem deixar manchas. Você se mantém firme, sem perder a compostura, e mostra, mesmo sem dizer, que sua postura é mais forte do que qualquer ruído. Tem também aqueles dias em que a mente parece rádio, fora de sintonia, cheia de chiado, transmitindo só preocupação. O silêncio vira a chance de desligar o aparelho, sentar num banco de praça, sentir o vento batendo no rosto e deixar os pensamentos se organizarem como folhas que caem devagar. O mundo pode até continuar barulhento, mas dentro de você surge um espaço limpo, onde tudo se encaixa melhor. O estoicismo ensina justamente esse movimento de voltar para dentro, de cuidar da mente como quem cuida de um jardim, tirando o mato, plantando calma, regando esperança. Em situações difíceis, a escolha pelo silêncio exige coragem. Muitas vezes os outros vão tentar interpretar seu silêncio do jeito que quiserem. Uns acham que é desdém, outros pensam que é fraqueza, alguns até se sentem provocados. Mas o verdadeiro silêncio não precisa de tradutor nem de defesa. Ele é claro para quem sabe ler o que importa, para quem aprendeu que cada um carrega uma batalha invisível. Escolher calar, quando tudo pede barulho, é como caminhar descalço, em chão de pedrinhas. Dói um pouco, mas fortalece o passo. A dignidade se constrói assim, aos poucos, entre palavras não ditas e sentimentos guardados. E lá no fundo, é esse mesmo silêncio que prepara a alma para a verdadeira liberdade. Você aprende a depender menos da aprovação dos outros, se liberta das expectativas alheias, encontra uma paz que não depende do aplauso externo. O silêncio vira parceiro de caminhada, conselheiro discreto, companheiro de travessias. Como os estoicos, você entende que o que não pode controlar não precisa carregar. Fica mais leve, mais inteiro, pronto para recomeçar quantas vezes for preciso, sempre com a certeza de que o silêncio é um dos maiores aliados da sabedoria. Quando a raiva bate à porta, o silêncio é como um cadeado dourado. Segura o ímpeto, trava a língua, evita que palavras afiadas escapem e machuquem quem está por perto. Já reparou que, muitas vezes, quando se fala com o sangue quente, o estrago é grande e o arrependimento vem logo depois? O silêncio, nessas horas, é como um cobertor que protege do frio do impulso, evitando que um momento de fúria estrague relações que demoraram anos para serem construídas. Ficar calado não é engolir o orgulho, mas sim regar o jardim da paciência. É como diziam os antigos: quem cala governa o próprio mundo. A tentação de responder no calor do momento é enorme, mas o silêncio permite que as palavras passem por um filtro invisível antes de ganharem o mundo. Isso não é fugir da verdade, é respeitar a si e ao outro. Saber que nem todo combate vale a pena. Às vezes, 1 minuto de silêncio evita horas de discussão. É igual a segurar uma porta durante a ventania. Se abrir, pode quebrar tudo lá dentro.
Se segurar, passa a tempestade e tudo volta ao lugar. No convívio, o silêncio vira um refúgio, um reduto de serenidade no meio do caos. Tem quem ache que o silêncio é muro, mas quem conhece sabe que muitas vezes é ponte. Ele liga o que você sente ao que você quer mostrar e cria espaço para que o entendimento chegue sem ruídos. O silêncio também é ouvido atento. Escuta o que o outro não consegue dizer. Percebe o que ficou preso no ar. Capta o que está por trás do tom de voz. É assim que o estoico age, mais atento ao que se passa dentro e fora, não se deixando levar pelo fluxo barulhento do mundo. O silêncio, nesse sentido, é bússola. Aponta o norte quando tudo parece desorientado. Nos momentos em que a pressão aumenta, seja no trabalho, na família ou nos relacionamentos, quem domina o silêncio mantém o controle do próprio barco. Quando todo mundo grita, falar pouco é sinal de força. Já viu como as pessoas respeitam aquele que não entra em briga à toa? Parece até que o silêncio impõe respeito sem precisar levantar a voz. Não é questão de ser superior, é ter clareza sobre o que vale a pena gastar energia. O estoico sabe que, muitas vezes, é melhor perder uma discussão do que perder a paz. Em ambientes de conflito, o silêncio age como um apagador de incêndio. Corta o oxigênio da briga, sufoca as faíscas da discórdia, deixa só o que realmente importa em pé. Falar menos nessas horas é sinal de maturidade. Afinal, nem todo argumento precisa de réplica, nem toda provocação merece resposta. É como olhar para uma tempestade da janela. Você não controla o céu, mas pode decidir se vai sair na chuva ou esperar passar. O silêncio, quando bem usado, poupa desgastes, economiza energia e mantém o espírito tranquilo. O estoicismo racional ensina que a melhor vitória é aquela conquistada dentro de si. Não é sobre vencer debates ou provar pontos, mas sobre manter a mente em paz, mesmo quando tudo ao redor é barulho e confusão. O silêncio aqui é medalha de ouro. Prêmio para quem sabe esperar o momento certo, para quem entende que a força não está no volume da voz, mas na serenidade das escolhas. Cada vez que você opta pelo silêncio, está lapidando sua essência, fortalecendo o próprio caráter e mostrando ao mundo que maturidade se constrói no silêncio das atitudes. No corre-corre da vida, a gente acaba se deparando com situações em que o silêncio vira quase uma moeda de troca. Tem hora que guardar uma opinião é tão valioso quanto dar um bom conselho. Sabe aquele momento em que todo mundo está discutindo e você percebe que sua palavra não vai mudar nada? Pois é, nessas horas, o melhor investimento é calar. O silêncio, nesse caso, é como um cofre, guarda sua energia, evita desgastes, impede que você perca tempo explicando o que ninguém está disposto a entender. A sabedoria popular já diz: em boca fechada não entra mosquito, e não entra problema também. Ao longo do dia, quantas vezes você já sentiu vontade de opinar sobre tudo, responder cada crítica, rebater cada indireta? É natural querer se defender, mas se a gente fizer isso sempre, acaba gastando tempo demais com quem não merece. O silêncio, então, aparece como aquela pausa estratégica, um freio de mão puxado no alto da ladeira antes que o carro desça desgovernado. Falar só o necessário vira sinal de inteligência emocional. E quem observa mais do que fala costuma ser lembrado pelo equilíbrio, não pelo excesso. Quando surge aquele desconforto no ambiente, como uma nuvem carregada prestes a desabar, é comum que alguém tente resolver tudo com 1000 explicações. Mas olha só, nem todo conflito se resolve no grito. Às vezes, basta um pouco de silêncio para tudo se ajeitar. O silêncio funciona como um filtro de água. Separa o que é puro do que é impuro, o que vale a pena do que é só sujeira passando. Deixar passar, esperar a poeira baixar, é gesto de maturidade. Afinal, o tempo tem uma habilidade invejável de colocar cada coisa no seu devido lugar, sem que a gente precise empurrar. Tem ainda aquele silêncio que surge quando o assunto é conquista pessoal. É natural sentir vontade de compartilhar vitórias, contar novidades, dividir alegrias. Mas quanto mais valioso o sonho, mais ele precisa ser guardado às 7 chaves até amadurecer.
Expor seus projetos antes da hora é como colher uma fruta. Verde pode estragar tudo. O silêncio aqui é um tipo de adubo. Alimenta o sonho até que ele fique forte o suficiente para enfrentar o vento das opiniões alheias. É o que dizem os estoicos. Não conte ao mundo seus planos. Mostre os resultados. E não é só em momentos grandiosos que o silêncio faz diferença. No dia a dia, pequenas escolhas de calar também mudam muita coisa. Você está na fila do mercado, alguém faz um comentário atravessado e a vontade de responder coça na língua. Mas, ao optar pelo silêncio, você se poupa de uma briga boba, evita aborrecimento e segue seu caminho em paz. Esse autocontrole é como um músculo. Quanto mais exercita, mais forte fica. E, no final das contas, quem não se deixa levar por provocações é visto como exemplo de equilíbrio, alguém que não se deixa abalar por qualquer vento. No universo do estoicismo racional, o silêncio é um grande mestre. Ele ensina que, para ser respeitado, não é preciso falar alto nem se impor o tempo inteiro. O respeito verdadeiro nasce do comportamento, da calma diante do caos, da tranquilidade diante das ofensas. O silêncio, quando bem cultivado, é a terra fértil, onde crescem a dignidade, a serenidade e a força de caráter. Cada escolha de calar é uma pequena vitória sobre o impulso, uma semente de sabedoria lançada para o futuro. Há dias em que o silêncio chega como um vento suave, limpando a poeira dos pensamentos e permitindo que a mente respire. No tumulto do cotidiano, enquanto todo mundo corre atrás de respostas prontas e soluções instantâneas, escolher não dizer nada é como apertar o botão de pausa do universo. Você sente o tempo desacelerando, os ruídos perdendo força e, nesse espaço, pode finalmente ouvir aquilo que o coração sussurra baixinho. O silêncio não é ausência, é oportunidade. Chance de perceber o que realmente importa, de enxergar detalhes que passariam despercebidos no meio do falatório. Quando tudo parece exigir pressa, o silêncio se mostra paciente. Ele não tem medo de esperar, não se apressa para agradar ninguém. Às vezes, 1 minuto de silêncio salva uma relação inteira, porque impede que palavras impensadas criem feridas profundas. É como uma ponte que atravessa o rio da ansiedade, ligando um lado turbulento ao outro, onde mora a calma. Só quem já se calou em momentos difíceis sabe o valor dessa travessia. É ali que nasce o entendimento, a reconciliação, a vontade sincera de seguir em frente, sem carregar mágoas desnecessárias. Curioso notar como o silêncio é capaz de revelar verdades escondidas. Quando alguém tenta te provocar, esperando ver tua reação, o silêncio desmonta qualquer estratégia. A pessoa se perde na própria expectativa, fica tentando adivinhar o que você pensa. E nisso acaba se mostrando mais do que imagina. O silêncio é como um espelho limpo, reflete o que está à frente, sem distorcer. Quem observa mais do que fala, aprende a identificar mentiras, percebe intenções mal disfarçadas, entende até o que ficou subentendido no tom da voz. É nesse exercício de escuta atenta que mora o estoicismo prático. Aceitar o que não se pode controlar e agir só onde faz diferença. Nos momentos de alegria, o silêncio também encontra seu espaço. Nem toda felicidade precisa ser anunciada aos 4 ventos. Muitas vezes, guardar para si um sorriso sincero, uma conquista pessoal, é mais gratificante do que dividir com quem não vai entender. O silêncio, nessas horas, é como um segredo, bem guardado, uma joia rara escondida num baú. Você aprecia a vitória, sente orgulho do próprio esforço e não depende de palmas para se sentir completo. Isso fortalece a autoconfiança, faz a gente perceber que o verdadeiro valor das coisas não está no reconhecimento externo, mas na paz interna. Já nas horas de dúvida, quando tudo parece confuso e incerto, o silêncio oferece um abrigo seguro. Ao invés de sair perguntando conselhos para todo lado, você para, respira, deixa as ideias decantarem. Como água turva que, depois de um tempo parada, vai ficando cristalina no fundo do copo. O silêncio é esse tempo de espera, onde as respostas aparecem devagarinho, uma a uma, sem pressa do jeito certo. E se mesmo assim a dúvida persistir,
O estoico sabe que aceitar a incerteza é parte da jornada. Não é preciso preencher todo o vazio com explicação. Por fim, o silêncio se mostra como uma herança valiosa, passada de geração em geração. Nossos avós sabiam disso, mesmo sem dar nome ao que faziam. Usavam o silêncio para ouvir, aconselhar, ensinar pelo exemplo. Mostravam que muitas vezes o que não se diz é mais poderoso do que qualquer discurso. O estoicismo racional resgata essa sabedoria antiga, mostrando que calar é muitas vezes a decisão mais madura e consciente que alguém pode tomar. Quem aprende a valorizar o silêncio nunca está sozinho. Carrega dentro de si um universo inteiro de possibilidades, pronto para florescer quando o tempo pedir. Há um silêncio que só quem amadureceu de verdade entende. Aquele que serve de abrigo nas horas em que o mundo inteiro parece estar desmoronando. Quando nada faz sentido e as vozes de fora só aumentam a confusão, é no silêncio que a alma encontra fôlego. Como uma árvore forte em dia de tempestade, o silêncio sustenta, impede que os galhos se quebrem. E é curioso perceber como, nessas horas, aquilo que antes parecia urgente perde importância. O essencial se revela, e tudo, o que não faz sentido, fica para trás, como folhas levadas pelo vento do outono. É também no silêncio que nascem as melhores reflexões. Sem a pressão das opiniões alheias, a mente pode se expandir, sonhar, criar rotas diferentes para o amanhã. O silêncio é como aquela madrugada calma em que só se ouve o som distante dos carros. Há espaço para os pensamentos dançarem, livres sem serem atropelados. O estoicismo ensina que, antes de agir, é preciso refletir, e nada melhor do que um pouco de silêncio para amadurecer decisões. Às vezes, o melhor conselho é não dar conselho nenhum, mas deixar que o outro escute a própria consciência. Na convivência com quem amamos, o silêncio também tem papel fundamental. Nem todo carinho precisa ser dito. Um abraço apertado, um olhar demorado, um café passado na hora certa, dizem mais que qualquer declaração. O silêncio é o pano de fundo das relações verdadeiras. Acolhe as emoções, cura pequenas feridas, permite que cada um tenha seu tempo de falar e principalmente de escutar. É como se, no meio da correria do dia a dia, o silêncio fosse o respiro que mantém a chama da conexão acesa. Já na lida com pessoas difíceis, o silêncio se transforma em armadura. Sabe aquela conversa que começa a tomar um rumo ruim, cheia de indiretas e críticas disfarçadas? Melhor não responder, não se explicar demais. O silêncio evita que a conversa vire tempestade e te protege de se envolver no drama alheio. O estoico aprende a separar o que é dele do que é do outro, a não carregar nas costas o peso das frustrações alheias. Quem faz do silêncio um aliado não se deixa arrastar para o redemoinho dos problemas dos outros. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo sente a necessidade de opinar, postar, compartilhar cada detalhe da vida, o silêncio é um ato de rebeldia serena. Não responder a provocações virtuais, não entrar em debates que não levam a lugar algum, é sinal de maturidade. O silêncio virtual tem a mesma força do silêncio presencial. Preserva sua paz, impede que a ansiedade aumente, mantém longe a avalanche de julgamentos. O estoico, mesmo conectado, entende que a verdadeira conexão acontece no silêncio, da reflexão, no cuidado com as próprias escolhas. No final das contas, cada silêncio vivido é um degrau a mais na escada do autoconhecimento. Escolher não falar, quando o impulso grita para responder, é sinal de que você já percebeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. O silêncio, longe de ser fraqueza, é ato de coragem, sabedoria e respeito consigo mesmo. Em cada escolha de calar, existe a semente de uma vida mais plena, leve e consciente, exatamente como ensina o estoicismo racional. Às vezes, a vida coloca a gente em situações em que o silêncio é a única saída digna. Como naquela cena em que todos esperam sua opinião, mas você sente que qualquer palavra dita vai ser distorcida, usada fora de contexto. Nessas horas, o silêncio age como escudo invisível. Protege sua verdade e deixa o tempo se encarregar do resto. Quem já passou por isso
sabe como é forte a tentação de se explicar, de mostrar seu lado, de tentar convencer. Mas quando se aprende a confiar no próprio valor, percebe que o silêncio é a melhor resposta, porque não alimenta intrigas e deixa claro que seu respeito próprio vale mais do que qualquer discussão. Tem gente que diz que o silêncio pesa, que ele cria distância, mas quem aprende a apreciá-lo sabe que ele aproxima. Já percebeu como, depois de um tempo, certas pessoas passam a te olhar com mais respeito só porque você não entra em briga à toa? O silêncio constrói autoridade sem precisar gritar e faz até quem não gosta de você pensar duas vezes antes de falar seu nome em vão. É um fenômeno curioso. Quanto menos você fala, mais querem saber o que você pensa. E o segredo aí é não entregar fácil, não cair na armadilha de satisfazer a curiosidade alheia. O silêncio mantém o mistério, e às vezes o mistério é o que mais protege. No trabalho, então, o silêncio é ferramenta de ouro. Tem dia que o ambiente vira palco de vaidades, disputa de egos, fofocas que correm de mesa em mesa como vento no fim de tarde. Quem entra nessa dança, rapidinho se enrola nas próprias palavras. Já quem aprende a observar mais e falar menos, logo se destaca, não pelo que diz, mas pelo que sabe segurar. O silêncio é sinal de maturidade profissional. Mostra que você entende o valor da discrição, que prefere colher resultados do que plantar confusão. É a lição estoica em ação. Não gastar energia com o que não edifica. Até nas amizades, o silêncio tem papel fundamental. Não é porque você está junto com alguém há anos que precisa contar tudo o que sente ou pensa. Amizade verdadeira aguenta o silêncio, respeita o tempo do outro, sabe a hora de brincar e a hora de calar. Tem segredos que só fazem sentido, guardados. Lembranças que não precisam ser compartilhadas para serem preciosas. O silêncio, nesses casos, fortalece o vínculo, mostra que existe confiança para além das palavras. Quem fala menos escuta mais, e quem escuta mais entende melhor. É interessante perceber que o silêncio também pode ser sinal de transformação interior. Quando alguém passa a falar menos e observar mais, geralmente está atravessando uma fase de autoconhecimento. É um período de recolhimento, como uma borboleta dentro do casulo, preparando-se para voar diferente. O estoicismo valoriza esses momentos de pausa, em que a vida parece desacelerar só para você entender o que realmente importa. O silêncio aqui é semente de mudança, prenúncio de crescimento e de novas escolhas. No fundo, o silêncio é aliado da liberdade. Liberdade de ser quem você é, de não depender da aprovação dos outros, de caminhar no próprio ritmo. Quando você aprende a calar sem sentir culpa, descobre que não precisa justificar cada passo, nem pedir licença para existir. O silêncio te faz dono de si mesmo, senhor das próprias emoções, capitão do próprio destino. Exatamente como ensina o estoicismo racional dia após dia, escolha após escolha. O silêncio também tem uma força misteriosa quando o assunto é proteger a própria energia. No dia a dia, tem gente que parece estar sempre disposta a arrancar respostas, puxar conversa só para tirar você do sério. E você, percebendo a intenção por trás do sorriso, escolhe não alimentar esse ciclo. Ficar calado nessas situações é como erguer um muro invisível ao redor da sua paz. A pessoa tenta, insiste, cutuca, mas suas palavras batem e voltam, sem eco. O silêncio se transforma num escudo reluzente, desses que impedem que a negatividade alheia encontre morada em você. Às vezes, quem se cala é visto como arrogante, frio ou indiferente, mas quem já entendeu o valor do silêncio sabe que não se trata de afastamento, mas de autoproteção. É preciso coragem para escolher não, participar de todo o bate-papo, de toda discussão. Afinal, o mundo está cheio de vozes que falam alto e dizem pouco. O silêncio aqui é gesto de maturidade. Quem guarda as próprias palavras evita o desgaste da alma. Não se esgota tentando provar pontos para quem não está aberto a ouvir. Essa escolha, de tão sábia, reflete um respeito enorme por si mesmo. Há também o silêncio do aprendizado.
Quando a gente para ouvir de verdade sem ansiedade de responder, descobre mundos novos nos detalhes. Uma pausa atenta revela o tom de voz, o olhar, o gesto escondido. O silêncio faz com que o conhecimento floresça devagar, como árvore crescendo em solo fértil. O estoico se senta em silêncio, escuta até o vento, aprende mais com o silêncio dos sábios do que com os gritos dos arrogantes. É um caminho silencioso para a sabedoria, onde menos é mais e a pressa vira inimiga da compreensão. Em momentos de grande emoção, seja alegria ou tristeza, o silêncio tem papel essencial. Nem toda lágrima precisa de explicação. Nem todo sorriso pede legenda. A presença silenciosa, nesses casos, diz tudo. É como um cobertor quente em noite fria, aconchego sem palavras. Às vezes, o melhor consolo para quem sofre é o silêncio respeitoso, aquele que não força, não invade, só acolhe. É aí que mora a empatia verdadeira, na disposição de ficar ao lado em silêncio, esperando o tempo da cura ou da comemoração. O silêncio pode até parecer vazio para alguns, mas para quem aprendeu a apreciá-lo, ele é cheio de sentido. Ele marca o início e o fim de ciclos, dá espaço para o novo entrar. Permite que o antigo seja digerido com calma. O silêncio é fértil como a terra após a chuva, pronto para receber novas sementes, ideias, sonhos. O estoicismo nos lembra que, quando as palavras se calam, o coração escuta. E escutar é arte rara, que exige silêncio interior e humildade para aprender sempre. Assim, cada escolha de calar é uma declaração silenciosa de amor próprio. Quem se respeita, se protege. Quem se protege, encontra liberdade. No compasso do silêncio, a vida encontra harmonia, e o ruído do mundo vai perdendo importância. É nesse ritmo tranquilo que floresce a sabedoria estoica, uma serenidade firme, cheia de significado, que não precisa ser anunciada. Basta ser vivida, em cada pequeno silêncio escolhido com consciência. Engraçado como o silêncio pode ser tanto abrigo quanto estrada. Tem dia que ele serve de escudo para proteger do cansaço do mundo, tem hora que é ponte para atravessar um desafio e chegar do outro lado mais forte. É igual àqueles momentos em que tudo parece dar errado, e mesmo assim você decide calar. O coração pulsa, a cabeça fervilha de pensamentos, mas a boca permanece fechada. Você sente o silêncio crescendo dentro de si como raiz de árvore, firme, agarrada ao chão. E aos poucos, percebe que ele não te prende, ele te sustenta. Na vida real, o silêncio é um grande mestre, sempre pronto para ensinar quem se dispõe a ouvir. Tem também o silêncio que prepara o terreno para as palavras certas. Quem já teve uma conversa importante sabe, falar na hora errada estraga tudo. Às vezes, um intervalo silencioso faz mais bem do que 1000 explicações. É como se a pausa entre um pensamento e outro fosse espaço fértil para maturar a emoção, organizar o raciocínio e só então dizer o que realmente importa. O silêncio. Aqui funciona como um jardineiro paciente, podando os excessos para deixar só o essencial florescer. O estoicismo valoriza essa sabedoria, porque entende que o tempo do silêncio antecede o tempo da fala verdadeira. A convivência diária também revela como o silêncio pode transformar ambientes. Sabe aquele colega que está sempre pronto para discutir, provocar, medir forças? Se ao invés de revidar você opta pelo silêncio, o clima muda. É como se a tempestade perdesse força antes mesmo de cair a primeira gota. O silêncio vira sinal de maturidade, contagia quem está por perto e inspira respeito. Não se trata de fugir do conflito, mas de não dar combustível para ele crescer. O silêncio, nesse contexto, é antídoto para a fofoca, proteção contra o excesso, convite à reflexão. Em casa entre família, o silêncio também pode ser remédio. Há momentos em que discutir não resolve, só machuca. Melhor calar, esperar a poeira baixar, deixar que cada um processe o próprio sentimento. Depois, quando a raiva passa, é possível conversar de verdade, sem mágoa. O silêncio, nesses casos, é igual um cobertor que cobre o desconforto até que o tempo faça sua parte. E no tempo certo, as palavras retornam,
suaves como brisa. O estoicismo, de novo, aparece aqui. Ensina a ter paciência consigo e com os outros, aceitar que nem sempre é hora de falar. No mundo das ideias, o silêncio também tem sua grandeza. Quantos inventores, escritores, artistas não buscaram o recolhimento silencioso para criar suas obras? É no silêncio que a criatividade ganha espaço, que a intuição faz morada, que as ideias nascem e crescem. O silêncio é aquele quarto escuro onde a semente sonha em virar árvore. E quando finalmente vem a luz, já está forte o suficiente para enfrentar a tempestade das opiniões. O estoico não teme o silêncio. Ao contrário, procura nele o combustível para agir com mais firmeza e verdade. Por fim, ou melhor, seguindo adiante, é importante lembrar: cada vez que você escolhe o silêncio, reafirma sua autonomia. Você se reconecta com a própria essência, percebe o que é seu e o que pertence ao outro, encontra sossego no barulho do cotidiano. O silêncio é, em si, um gesto de autocuidado, uma celebração discreta da liberdade interior. E, entre tantas vozes que gritam, quem aprende a calar vira referência de equilíbrio e sabedoria. O estoicismo racional mostra a cada página que o silêncio bem vivido é o maior aliado de uma vida simples, plena e verdadeira. Quando a solidão aparece, muita gente tenta fugir, liga a TV, põe música alta, inventa conversa só para não encarar o próprio silêncio. Mas quem decide ficar um pouco quieto, sem buscar distração, descobre uma riqueza que não aparece em lugar nenhum. O silêncio da solidão pode até assustar no começo, mas logo vira espelho, revela o que está escondido debaixo das camadas do dia a dia, mostra quem somos quando ninguém está olhando. É no silêncio das noites longas, sem plateia, que a coragem para mudar começa a nascer, devagarinho como semente rompendo a terra. Às vezes, o silêncio chega sem ser convidado, principalmente quando enfrentamos perdas ou mudanças bruscas. Nessas horas, não há palavra que conforte o suficiente. Não há conselho que preencha o vazio. Só o silêncio tem o dom de acolher sem invadir, de dar tempo para a dor se acomodar e, pouco a pouco, se transformar em saudade tranquila. O estoicismo lembra que, por mais dura que seja a travessia, não adianta lutar contra o inevitável. Aceitar o silêncio da dor é aceitar que a vida tem ciclos, e cada ciclo pede seu próprio tempo de recolhimento. Também existe o silêncio das esperas. Quantas vezes você já se pegou ansioso por uma resposta, uma notícia, um sinal? A vontade é de preencher cada segundo com perguntas, especulações, planos. Mas o silêncio da espera ensina paciência, mostra que nem tudo está sob nosso controle. É como estar num ponto de ônibus em dia de chuva. Não adianta reclamar, não adianta tentar acelerar o relógio. O jeito é respirar fundo, olhar ao redor e encontrar beleza no que passa despercebido. O silêncio da espera é, muitas vezes, aula de humildade. No campo dos relacionamentos, o silêncio ganha outro papel importante. Tem coisa que só se entende quando para de argumentar e começa a ouvir de verdade. Muitas discussões se resolvem mais pela escuta silenciosa do que por longos discursos. O silêncio, nesse caso, é como uma ponte invisível entre corações. Atravessa feridas, abre espaço, para o perdão restaura a confiança. O estoicismo sugere que ouvir sem julgar é uma das maiores virtudes, e só quem sabe calar consegue, de fato, compreender o outro. Há ainda o silêncio do recomeço. Depois de tempestades, quando tudo parece estar em ruínas, é o silêncio que prepara terreno para o novo surgir. Sem pressa, sem pressão, apenas o tempo agindo em silêncio. As grandes mudanças da vida, muitas vezes, começam sem anúncio, sem plateia, só com a certeza interna de que é hora de virar a página. O silêncio aqui é alicerce, sustenta sonhos, fortalece planos, permite que a vida se reconstrua mais forte. O estoicismo mostra que o recomeço silencioso tem mais poder do que qualquer promessa ruidosa. No fim das contas, o silêncio não é ausência de vida, mas prova de maturidade. Quem aprende a valorizar o próprio silêncio carrega, dentro de si,
uma serenidade que o barulho do mundo não consegue abalar. É um tesouro invisível, mas real, que ilumina o caminho nos dias bons e nos dias difíceis. O silêncio, cultivado com consciência, transforma qualquer um em guardião da própria paz. E é esse ensinamento que o estoicismo racional reforça. Só quem silencia de verdade conhece a profundidade da própria alma. Quando a rotina pesa e o cansaço se instala, o silêncio pode ser mais revigorante do que qualquer descanso físico. Sabe aquele momento em que, depois de um dia cheio, tudo o que você quer é sentar num cantinho quieto e ouvir o nada? Ali, na ausência de vozes, buzinas e obrigações, surge uma paz rara. O corpo agradece, a mente desliga o modo alerta e, até a respiração parece mudar de ritmo. O silêncio, nessas horas, é o remédio que não se vende em farmácia. Cura as fadigas da alma, reorganiza os pensamentos, renova o ânimo. O estoicismo valoriza esse refúgio. Encontrar repouso no próprio silêncio é um luxo que não depende de dinheiro, só de escolha. Tem dias em que tudo parece pedir urgência, resposta rápida, reação imediata. Mas o silêncio é mestre em mostrar que não existe fogo tão grande que precise da sua resposta no mesmo minuto. Quantos arrependimentos nascem por não dar tempo ao silêncio antes de agir? A pausa, ainda que curta, pode evitar mágoas desnecessárias, decisões precipitadas e palavras difíceis de apagar. E o silêncio é como o botão de desligar que impede o superaquecimento do motor. Deixa esfriar, pensa melhor e depois faz o que precisa com mais clareza. No convívio com a natureza, o silêncio tem uma magia diferente. Caminhar em um parque no início da manhã, ouvir o canto distante dos pássaros, sentir o cheiro da terra molhada, tudo isso reconecta você ao que é simples, essencial e verdadeiro. O silêncio ali não é vazio, é plenitude. Cada folha caindo, cada gota de orvalho é uma lição de presença. O estoico entende que se perder no silêncio da natureza é, na verdade, se encontrar de volta. São nesses momentos que a gente percebe que não precisa de tanto para se sentir completo, só de paz e atenção ao agora. O silêncio também serve para amadurecer sonhos. Quando a vontade de crescer grita alto, é tentador sair contando para todo mundo o que está planejando. Mas o silêncio é o casulo onde as ideias criam asas, longe dos olhares apressados e das opiniões alheias. Quem aprende a cultivar seus sonhos no silêncio, colhe frutos mais doces, porque não deixa que o vento da inveja ou o peso da expectativa atrapalhe o florescer. O estoicismo ensina: planeje em silêncio, trabalhe em silêncio. Só mostre resultados quando tudo estiver pronto para brilhar. Na infância, o silêncio costuma ser espaço para a invenção. Criança sentada na varanda, olhando para o nada, muitas vezes está criando mundos inteiros dentro da cabeça. É ali, entre uma brincadeira e outra, que surgem os melhores aprendizados. O silêncio, nesse sentido, é um convite à criatividade, uma página em branco esperando ser desenhada. Na vida adulta, a gente costuma perder esse costume, mas o estoicismo incentiva. Reserve momentos de silêncio para imaginar, repensar, sonhar sem limites. É ali que nasce a coragem de mudar de rota, de reinventar a própria história. Enfim, entender o valor do silêncio é entender o valor do próprio tempo. Quem se permite calar, mesmo diante da pressão, aprende a filtrar o que importa, a cuidar da própria energia e a reconhecer o momento certo de agir. O silêncio, não. É covardia, é inteligência. É uma força tranquila, discreta, mas que sustenta grandes vitórias interiores. E como ensina o estoicismo racional, toda vida que floresce a partir do silêncio é mais livre, mais autêntica, mais capaz de enfrentar qualquer desafio. O silêncio, muitas vezes, é um convite à observação atenta. Sabe aquele costume de reparar nas coisas pequenas que quase ninguém vê? O silêncio ajuda a notar o jeito como a luz entra pela janela, o som do relógio marcando o tempo, o cheiro do café espalhando calma pela casa. Nesse clima, você percebe que o mundo continua girando, mesmo quando você decide parar um pouco. E é nesse instante silencioso que surgem os melhores insights,
as ideias mais criativas, as respostas que tanto procurava. O estoicismo mais uma vez aparece. Quanto mais você observa, mais entende que tudo o que acontece ao redor tem algo a ensinar. No meio da multidão, o silêncio pode ser a chave para se proteger das influências negativas. É fácil se perder na confusão de opiniões, conselhos e julgamentos. Mas, ao escolher se calar, você constrói um espaço seguro, onde ninguém entra sem ser convidado. O silêncio é a fronteira invisível que separa sua essência da bagunça do mundo. Quem pratica essa arte descobre que, muitas vezes, é melhor ser discreto do que ser notado por qualquer motivo. Isso não é se esconder, é preservar aquilo que é valioso, e não se deixar desgastar com ruídos que não acrescentam em nada. Quando um ciclo se encerra, seja um trabalho, uma amizade, um relacionamento, o silêncio costuma ser o último capítulo da história. Não adianta prolongar o que já terminou, nem explicar o que não pode ser entendido. O silêncio, nesses casos, é um ponto final elegante, que permite olhar para trás sem ressentimento. Dói, é verdade, mas também ensina a aceitar o fim e dar espaço para o novo começar. Como dizem os estoicos, aceitar o que não se pode. Mudar é sinal de sabedoria, e o silêncio nesse processo é o aliado mais fiel. O silêncio também revela a beleza de não precisar se justificar o tempo todo. Tem gente que espera explicação para tudo, que cobra satisfação até dos seus pensamentos. Mas ao aprender a se calar, você percebe que nem todo mundo merece conhecer suas razões. É libertador saber que você não precisa entregar a chave do seu coração para quem não respeita sua porta. O silêncio preserva o que é íntimo, guarda sonhos, fortalece desejos, mantém segredos seguros. No fundo, é um gesto de amor próprio e de autonomia. Às vezes, o silêncio é até engraçado. Você fala pouco, e logo inventam que está de mau humor, que está aprontando, que tem algum segredo escondido. Aí, por ironia, quanto mais silencioso, mais curioso os outros ficam. Dá vontade de rir porque as pessoas criam um enredo inteiro a partir do que você não diz. O silêncio vira personagem de novela, protagonista de histórias que só existem na imaginação dos outros. O estoicismo ensina a não se importar. Cada um projeta no outro o que tem dentro de si, e o silêncio, nesse caso, é só o espelho de quem observa. Por fim, a vida ensina que silêncio não é ausência de sentimento, mas sinal de maturidade. É saber que nem tudo precisa ser dito, que há um tempo certo para cada palavra e um tempo necessário para cada silêncio. E nesse equilíbrio, você encontra mais espaço para respirar, para se reconectar consigo e para lidar com as demandas do mundo de forma mais leve. O estoicismo racional mostra que o silêncio não é fraqueza, mas um jeito valente de viver. E quem aprende essa lição vai descobrindo dia após dia que o silêncio é tão precioso quanto qualquer grande discurso. Tem horas em que o silêncio funciona como senha para atravessar portais invisíveis. Você está numa sala cheia de gente, todos falando ao mesmo tempo, e de repente se percebe ali, calado, observando. No começo parece desconfortável, mas logo vira superpoder. Enquanto os outros se atropelam nas próprias palavras, você enxerga nuances, percebe olhares, escuta o que ninguém diz. O silêncio abre portas para uma percepção mais profunda, quase como um raio-x emocional do ambiente. O estoicismo fala muito sobre isso. A capacidade de observar sem se perder na confusão dos outros é virtude de quem já não precisa provar nada para ninguém. O silêncio também ensina que menos é mais. Quando você fala só o essencial, suas palavras ganham peso, viram bússola para quem está ao seu redor. Não é raro que em grupos as pessoas passem a te respeitar mais, justamente porque sabem que você não fala à toa. É como o sino de igreja. Não precisa tocar o tempo todo para ser lembrado. O silêncio valoriza a fala, transforma cada palavra em acontecimento. Faz com que todos prestem atenção quando finalmente você decide dizer algo. Esse respeito natural é conquista. Silenciosa, difícil de se explicar, mas fácil de sentir. Na família, o silêncio tem um gosto diferente.
Em vez de obrigar conversas forçadas ou criar discussões desnecessárias, você aprende a aceitar o tempo do outro. Às vezes basta sentar junto, compartilhar o mesmo espaço, deixar que o silêncio fale. É nessa calma que surgem os gestos verdadeiros. Um cafuné, um café dividido, um sorriso sem explicação. O silêncio fortalece laços, mostra que estar presente é mais importante do que encher o ar de palavras. O estoico entende esse valor. Sabe que a vida acontece mesmo quando o som se cala. Na vida profissional, o silêncio é trunfo estratégico. Quando um chefe provoca, um colega compete ou alguém tenta te desestabilizar, o silêncio mostra maturidade. Quem responde a tudo perde o controle da própria imagem. Quem escolhe calar administra o próprio impacto. É como jogar xadrez. Nem sempre é hora de atacar. Muitas vezes é preciso esperar, observar e escolher o melhor movimento. O silêncio é sinal de inteligência emocional, domínio do próprio impulso. Ao optar por calar, você dá um passo à frente, tornando-se referência de equilíbrio. O silêncio também faz as pazes com o passado. Quantas vezes ficamos presos a situações antigas, remoendo conversas mal resolvidas? Falar demais sobre o que já passou só reabre feridas. O silêncio, nesse caso, é como uma janela aberta. Deixa o vento entrar, renova o ar, permite que o que é velho se vá. Ao calar, você permite que o tempo cicatrize as dores, que o presente seja mais forte do que o passado. Isso é estoicismo. Na prática, deixar o que não se pode mudar para trás e focar no agora. Por fim, é no silêncio que nasce a autenticidade. Você aprende a não seguir o ritmo dos outros, a falar menos e sentir mais, a ser inteiro nas suas escolhas. O silêncio não é isolamento, mas liberdade. É a chance de se ouvir, de se cuidar, de não se deixar engolir pelo barulho do mundo. O estoicismo racional reforça. Toda vez que você se cala por sabedoria, e não por medo, está construindo uma fortaleza invisível dentro de si, pronta para enfrentar qualquer tempestade. Quando a jornada parece longa demais e o cansaço bate, o silêncio vira um pouso seguro, quase um colo invisível. É como se cada pausa, cada ausência de resposta, fosse um convite para descansar a alma. Em meio às pressões diárias, ao bombardeio de cobranças, aprender a calar é um gesto de resistência. O silêncio não resolve todos os problemas, mas cria uma pausa necessária entre um desafio e outro, permitindo que o coração encontre um ritmo mais saudável. Nessas horas, até o ar parece mais leve, como se a quietude limpasse a poeira do pensamento e preparasse o caminho para novas tentativas. No silêncio, é possível olhar para trás com ternura. As dores antigas perdem força, os conflitos do passado se transformam em histórias distantes, e você percebe o quanto cresceu desde então. O silêncio é como aquela brisa suave que entra pela janela depois da tempestade. Traz alívio, traz frescor. Permite enxergar o quanto as batalhas silenciosas foram importantes na construção da pessoa que você é hoje. O estoicismo ensina que tudo aquilo que não precisa ser dito pode simplesmente ser vivido, e cada experiência guardada é um degrau na escada do amadurecimento. Também é no silêncio que os recomeços ganham espaço. Quando tudo parece ter chegado ao fim, é justamente o silêncio que anuncia o novo ciclo, ainda sem forma, mas cheio de possibilidades. Você se recolhe, ouve o próprio coração, percebe desejos que antes estavam abafados pelo barulho das exigências externas. O silêncio permite que os sonhos renasçam, que a coragem volte, que o caminho seja traçado de acordo com o que faz sentido para você. Nesse novo tempo, a pressa perde força e a serenidade guia os passos. O silêncio tem o dom de reconciliar, primeiro consigo mesmo e depois com o mundo. É dentro dele que se aprende a perdoar, a aceitar imperfeições, a valorizar o que realmente importa. Quando não há necessidade de justificar cada escolha, a vida ganha leveza. Os antigos já diziam que a grandeza de uma pessoa está mais em suas atitudes do que em seus discursos. O silêncio confirma essa verdade. Ele é uma declaração silenciosa de respeito e de paz, uma resposta madura aos apelos por explicação constante. Na companhia do silêncio,
até as pequenas alegrias se ampliam. Um pôr do sol, uma xícara de café, o cheiro da chuva. Tudo fica mais intenso quando não há ruído para distrair. O silêncio ensina a saborear o presente, a agradecer pelo simples, a perceber que mesmo nas rotinas mais comuns, existe beleza escondida, esperando ser notada. O estoicismo orienta esse olhar atento, essa busca por sentido no cotidiano, essa apreciação silenciosa do que se tem, sem a ânsia de mostrar nada para ninguém. Ao final dessa travessia, o silêncio permanece como guardião de tudo que foi aprendido. Ele não precisa de aplausos, não busca reconhecimento, não pede licença para existir. O silêncio é soberano, discreto, cheio de dignidade. É o palco em que se desenrolam as verdadeiras mudanças, o refúgio onde a sabedoria cresce. E enquanto o mundo pede respostas imediatas, quem escolhe o silêncio revela uma força serena, que se renova a cada passo, pronta para qualquer jornada. O estoicismo racional é esse convite contínuo ao silêncio, para ouvir, crescer e viver com plenitude. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para aprofundar ainda mais seu autoconhecimento. Na playlist Faça Tudo em Silêncio do Estoicismo Racional, você encontra vídeos que vão te inspirar a agir com sabedoria, cultivar a paz interior e transformar o silêncio no seu maior aliado. Dá uma olhada lá, escolha um vídeo e continue sua caminhada com serenidade. O silêncio, quando bem vivido, pode ser o melhor professor da sua vida.